Quero ler uma palavra com você, vamos juntos. Bem conhecida, Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quero falar nessa manhã sobre um tema que é uma verdade real a respeito da vontade de Deus com relação à sua vida. Deus quer te usar. Vamos repetir? Deus quer te usar. Muito baixinho, vamos mais alto. Deus quer te usar. Você pode falar isso para quem está perto de você? Deus quer te usar. O texto começa dizendo o ano que o rei Uzias morreu. O rei Uzias morreu. E no ano em que ele morre, Isaías tem essa visão impressionante. É interessante porque o rei Uzias, como o próprio texto já diz, era o rei. Aquele que tinha sobre ele o governo humano. E agora o rei morre. O governo humano, ele é estremecido. E é nesse contexto de governo humano estremecido que Deus vai se revelar de forma pessoal para o profeta Isaías. É como se o governo humano precisasse morrer para Deus se revelar para o profeta. É como se o profeta não pudesse confiar em nada que fosse humano. É nesse momento que Deus se revela para ele de forma pessoal. É interessante que, eu sempre digo isso, quando eu leio esse texto, eu descubro que às vezes algumas coisas precisam morrer para que Deus se revele para a gente. E quando eu olho para a vida humana, eu percebo que às vezes a gente vai se afastando tanto de Deus. E nós vamos alimentando, criando pessoas e relacionamentos, e nós vamos criando circunstâncias, onde a gente coloca a nossa confiança. Eu não estou dizendo que pessoas precisam morrer, mas coisas precisam morrer. A nossa confiança em determinadas coisas precisam morrer. E o grande problema é que, às vezes, na caminhada de fé, a gente começa a enfraquecer na fé e começa a colocar a nossa confiança em coisas que são pecados. Pecados é aquilo que nos afastam de Deus. Escute isso, os pecados precisam morrer para que a gente tenha uma revelação de quem Deus é. Romanos 6,11 diz: da mesma forma, considerem-se mortos. Para o quê? Para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Algumas coisas precisam morrer. Quando Paulo vai falar sobre isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Paulo não está dizendo que ele tinha morrido, mas o eu dele, o
o rei de si mesmo, o governo que ele tinha sobre a própria vida, isso morre. E então Cristo vive nele. Quem está entendendo isso, diga amém. É o que acontece aqui, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu percebo como Deus quer usar cada um de nós. O profeta Isaías, ele é levantado 745 anos antes de Cristo. E ele teve um ministério muito longo, porque depois que morre o rei Uzias, outros reis se levantam e o ministério profético dele não alcança apenas um rei, mas 4 reis. É um ministério extremamente longo. E no ministério desse profeta, ele retrata os pecados de Israel, ele escancara os pecados de Israel, mas ao mesmo tempo ele revela a misericórdia de Deus para aquela nação. Ele é chamado de profeta messiânico, porque quando ele vai revelar a misericórdia de Deus para aquele povo, ele traz a figura preciosa de Jesus Cristo. É o profeta que escreve Isaías 53, que mostra todo o sacrifício de Jesus de uma forma tão preciosa. O livro do profeta Isaías é considerada uma mini Bíblia, porque, espero que você saiba disso, a sua Bíblia aí que você tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. Portanto, 66 livros. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Da mesma forma, ele é dividido em 2 partes, nos 39 primeiros capítulos e depois nos 27 restantes. Por isso, ele sintetiza a graça de Deus de uma forma tão especial. Mas é aqui no capítulo 6 que Deus lhe dá uma visão. E essa visão revela um Deus que quer dar a cada um dos seus servos, a cada um de nós, uma experiência pessoal com Ele. Nessa visão, Deus ia fazer uma transição no próprio ministério do profeta Isaías. Tanto é que se você começar a ler o livro do profeta Isaías, no primeiros 5 capítulos, ele começa a apontar o pecado do povo e ele começa a falar: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Nos primeiros 5 capítulos, o tempo todo ele está profetizando e falando: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas quando ele tem uma visão e tem uma experiência pessoal com Deus, ele muda o ai de vós para o ai de mim. Observe agora. Agora ele consegue se enxergar por causa de uma experiência pessoal com Deus. É nessa visão que Deus dá a ele. O capítulo 6 mostra como a mensagem que Deus tem, a revelação que Deus tem, ela é objetiva e profunda. É interessante porque esse homem aqui, o profeta Isaías, ele é um profeta. E o profeta no Antigo Testamento, ele é um representante de Deus na terra. A palavra profeta, no Velho Testamento, vem de uma palavrinha hebraica, nabi, que significa literalmente aquele que carrega uma voz, aquele que transmite uma mensagem. Referia-se, então, a um homem que transmitia a revelação da vontade de Deus. É importante dizer que ele era um profeta de Deus, portanto, ele carregava a voz de Deus, a palavra de Deus. Porque profeta, nem todo profeta é de Deus. Existem aí muitos profetas que se dizem de Deus, mas não são. Existem aqueles que são os profetas das más notícias, os profetas do caos. Por quê? Porque ele carrega uma mensagem. É importante a gente entender assim, porque todos nós carregamos uma mensagem. Todos nós carregamos uma voz. Qual é a voz que você carrega? Qual é a mensagem que você carrega? Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, nós não somos chamados de profeta, mas temos um chamado profético. A palavra ide, que está ali em Marcos 16, 15 e 16, quando Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa palavra ide, o Novo Testamento foi escrito em grego, portanto, a palavra ide vem do grego nerigma, que significa proclamar com autoridade a chegada de um grande rei. Portanto, carregar também uma mensagem. Logo, se esta palavra é para mim e para você, ide, há uma convocação profética, que a gente carregue uma voz, que a gente carregue uma mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem do Evangelho.
Entregar para quem? A toda criatura. O mensageiro fala, no ID, o mensageiro fala como um representante legítimo de Jesus. Quando a gente olha, vocês estão entendendo isso, gente, essa conexão? Por favor, preste muita atenção nisso. Logo, todos fomos chamados a carregar essa mensagem. Por isso, somos profetas, no sentido de que carregamos uma mensagem, de que carregamos uma voz. Se o Espírito Santo habita em você, você é o templo do Espírito Santo, você carrega a voz do Espírito. Quem está entendendo isso, diga amém. Logo, olhando desta forma, por favor, comigo, entendendo dessa forma, com esse contexto, entendemos então que um profeta, logo, estou me referindo a você e a mim, não é aquele que fala por si mesmo, mas é aquele que fala da parte de Deus. O profeta não usa a sua própria autoridade. O profeta usa a autoridade de Deus. O profeta não se preocupa consigo mesmo, mas ele se preocupa com a mensagem que ele carrega. O profeta não fala daquilo que pensa ou acha. O profeta fala daquilo que Deus pensa, da forma como Deus faz. O nome de Deus é engrandecido na mensagem que o profeta carrega. Escute bem agora, seja ela boa ou não aos olhos humanos, seja boa ou não. Por isso, muito cuidado com aquelas profecias que massageiam o seu ego, profecias para as pessoas que estão vivendo uma vida de pecado e há uma palavra de vitória, de romper, sem que haja arrependimento. Isso não vem de Deus, gente. Não vem. Você pode se emocionar com uma frase ou com alguém falando alguma coisa lá na sua rede social. Mas nunca se esqueça, Deus não faz puxadinho nos nossos pecados. Deus, ele patrola, ele limpa o terreno para construir algo novo. Logo, talvez você se assuste, mas Deus destrói para construir. Deus não destrói o que ele construiu, Deus destrói o que nós construímos. Esse é o Deus da Bíblia. Só para você ter uma ideia, quando no chamado profético do profeta Jeremias, olha o que Deus fala, olha a autoridade que Deus dá para Jeremias, Jeremias 1:9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca o quê? As minhas palavras. Veja, 4 coisas ele vai dizer aqui. Eu hoje dou a você autoridade sobre as nações, como profeta, nações e reinos. Para quê? Arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Ponto e vírgula. Para edificar e para plantar. Você só vai edificar e plantar depois que eu arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Deus não faz puxadinho em cima de pecado. Deus não é conivente com pecado. Por isso, a mensagem que a gente deve carregar é essa. Sim, uma mensagem que confronta, mas transforma. Que bate de frente, mas edifica. Essa é a verdadeira mensagem. Quem está entendendo, diga amém. Eu gosto sempre de dizer isso. Jesus não morreu para melhorar você. Jesus morreu para transformar você. Eu estou agora estou indo para a igreja, eu estou melhorando. Você acha que Jesus morreu para isso? Jesus morreu para transformar você. Novo nascimento. Agora, há uma grande pergunta que faz um contraponto ao nosso tema. O tema qual é? Deus quer usar você. Vamos de novo? Deus quer usar você. Bom, eu já sei que Deus quer usar você. Eu tenho uma dúvida. Você quer ser usado por Deus? Aqui é a grande questão. Eu já sei qual é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer usar você. Mas será que você quer ser usado por Deus?
Num determinado momento, no contexto do profeta Ezequiel, o Senhor diz assim, Ezequiel 22:30, olha que sério. Deus diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum só. Ou seja, esse texto revela um Deus que quer usar, mas não tem aquele que quer ser usado. Olha que loucura isso. Sabe, todos nós fomos chamados a carregar esta mensagem, a ser usados por Deus. E quando a gente se deixa ser usado por Deus, nos tornamos essa voz. Eu não estou falando de ser usado por Deus num contexto de igreja, mas ser usado por Deus num contexto da vida. Como esposo, como pai, como marido, como esposa, como mãe, no trabalho, na rua, com as pessoas com quem eu tenho contato, eu posso ser usado por Deus em todos os lugares, todos os lugares. E quando eu sou usado por Deus, eu estou cumprindo a obra que Ele me deu. Qual é a obra que Ele me deu? Carregar e proclamar esta mensagem. É assim que Jesus glorificou o Pai. Deixa eu deixar isso claro para você. João 17:4, Jesus diz assim na oração: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes a fazer. Todos nós temos uma obra a realizar. Todos nós. Olha o que diz 1 João 3,7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, tem gente que não gosta de ler essa frase, mas eu vou ler mesmo assim, porque está na Bíblia. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, olha a obra agora, olha o propósito. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Se Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, eu fui manifestado em Cristo para destruir as obras do diabo. Então, olha a autoridade que tem sobre você. Então, você pode se colocar em pé dentro de casa e destruir as armas, as obras, as flechas inflamadas do diabo dentro de casa. Lá no seu trabalho, você pode se levantar e destruir as obras do diabo, porque foi para isso que Cristo se manifestou. E se Cristo se manifestou, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, onde Ele pisa, eu piso. A autoridade que Ele tem está sobre mim. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Não é eis que vos dei poder. Eis que vos dou. É contínuo poder. Quem está entendendo? Agora, quantos aqui gostariam de ser usados por Deus? Não sei se eu já posso perguntar. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Mas talvez você já tenha uma resposta aí de bate-pronto: eu quero ser usado por Deus. Pois bem, existem algumas características para aqueles que querem ser usados por Deus e a gente tem que buscar isso, a gente tem que entender isso e compreender esse chamado de Deus de uma forma toda especial. Observe alguns pontos que eu quero tirar desse texto. O primeiro deles, a pessoa que Deus usa é um privilégio. A gente fica arrastando o pé, não sei se eu falo de Jesus, eu vou ser perseguido. Meu irmão, você é um privilegiado. Você carrega uma visão, uma voz. Olha o privilégio. Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando ele olhou para o trono de Uzias, estava vazio, ele tinha morrido. Então ele olha mais para cima e vê que Deus continuava assentado no alto e sublime trono. Deus não se move. Nada substitui o privilégio da visão de Deus, de você reconhecê-lo. É impossível alguém que tem uma visão de Deus, de quem é Deus, não perceber a sua pequenez, não ser abatido na sua arrogância. Porque Deus é maravilhoso. E ao longo das páginas sagradas,
existe um princípio. Deus nunca usa uma pessoa sem antes lhe dar uma visão. E essa visão pode vir de muitas formas, pode vir até na revelação da palavra de Deus, e você pode ter uma visão de Deus nessa manhã, e o seu coração pode ser iluminado. Quando Deus olha para Enoque, e Deus amava tanto Enoque, que Deus começou a andar com Enoque, Enoque começou a andar com Deus. Aí chegou um dia que Deus olhou para Enoque e falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos morar lá em casa? E Enoque disse, é tudo que eu mais quero, eu topo. Deus pegou Enoque e levou para o céu. Bom, foi assim. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e sumiu. E já não foi encontrado. Mas tem um motivo. Porque Deus o havia arrebatado. Chegou um tempo que Deus olhou para Enoque e falou assim, vem. E levou. Porque Enoque andava com Deus. Mas quando Judas vai escrever o evangelho, não Judas o Iscariote, mas o outro vai escrever a sua epístola no Novo Testamento, e ele fala de uma visão que Enoque teve. Observe, Judas 1,14. Aqui é uma palavra profética de Enoque. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Enoque está dizendo assim, eu estou vendo, e eu quero que vocês vejam. Então, Enoque foi um homem que teve uma visão. Quando você olha para Abraão, Gênesis 13, diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? O que Deus falou? Olhe para o norte, para o sul, para o leste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Toda vez que Deus vai usar um homem, uma mulher, Deus dá essa visão. No nosso caso, essa visão de reino, de evangelho, de Cristo. E a visão privilegiada de Isaías continua no 6:2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. A palavra serafim só aparece aqui, não aparece em mais nenhum lugar. E a palavra serafim significa aquele que queima. Aquele que queima. Agora observe, com 2 cobriam o rosto. Tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto. A reverência a Deus. A santidade de Deus. A Bíblia vai dizer que com 2 asas eles cobriam os pés. A reverência, a missão da igreja. Porque os pés falam de missão. Quem lembra de Romanos 10:15? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Qual é a missão da igreja? Anunciar as boas novas. Então, a reverência, a missão da igreja, cobriam os pés. A reverência, a santidade de Deus, cobriam o rosto. E com 2 eles voavam. Fala de manter-se na posição. Então, preste bem atenção nisso. Com 2 cobriam o rosto, santidade de Deus. Com 2 cobriam os pés, a missão da igreja. E com 2 se mantinham em posição. Esse é o nosso lugar, nos mantermos em posição entre a missão da igreja e a santidade de Deus. Observe isso. E eles diziam, 6, 3, 4, eles diziam Kodesh, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Observe santo, 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 santo. 3 vezes santo, que aponta para um único Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Todos em letra maiúscula. Uma revelação da Trindade. Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, os 3 em um, é o Senhor dos exércitos. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos dizer juntos, santo, 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 1, 2, 3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui, os umbrais das portas se moveram. No nosso caso aqui, nessa manhã, eu acho que nem o pó da cadeira saiu. Por isso nós vamos falar mais alto. Amém? Vamos juntos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Toda a terra está cheia da sua glória. Você carrega uma mensagem profética. Você é um profeta de Deus. Porque você carrega uma voz. E não dá para ser profeta vivendo de experiências alheias. Precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Invadir essa atmosfera espiritual. Experimentar o poder de Deus. Por quê? Porque a pessoa que Deus usa é um privilegiado. Segunda coisa. A pessoa que Deus usa é uma pessoa arrependida. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. É interessante que aqueles que, quando você é usado por Deus, o diabo logo chega para colocar ali uma semente de arrogância no seu coração e dizer que você já está acima dos outros e que você é melhor do que os outros, para que o ai de mim vire somente um ai de vós. É muito fácil apontar os defeitos do outro, mas o verdadeiro profeta, antes de apontar o pecado do povo, aponta o seu próprio pecado diante de Deus. E se arrepende dele, porque quem chega perto da luz se enxerga. Então olha o nível que ele se enxergou, Isaías 6,5. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele está dizendo aqui? É assim, ó, a minha boca é suja, mas é porque eu ando com uma galera que tem boca suja. Então eu sou o resultado do meio. Então assim, se é isso, como eu ando com uma galera de boca suja, então eu também sou boca suja. Então eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas diante de Deus, ele reconhece que isso não é uma desculpa. Ainda que ele coloque dessa forma, ele também está se colocando como mais um no meio do povo que precisa dessa graça e dessa misericórdia de Deus. Ele não está se colocando acima. E eu vou dizer uma coisa, Deus só usa arrependidos. Paulo, ele chegou num nível de arrependimento dos seus próprios pecados, que ele vai escrever e ele vai se tornar vulnerável, totalmente vulnerável. Ele não está apontando ninguém, mas Romanos capítulo 7, 18, Paulo, tá? Não é pastor Tarciano, não, é Paulo. Ele diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha a luta, porque o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então no 24 ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará do corpo desta morte? É interessante porque pela lei romana, quando você matava alguém e fosse pego ali em flagrante, eles pegavam o corpo do morto e amarravam no vivo. E deixavam ali amarrado até que aquele corpo morto apodrecesse, causando infecções. Quando Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte, é como se ele dissesse, há um corpo de pecado amarrado em mim. Eu quero viver, eu quero romper, mas há algo morto em mim. Então, obviamente, o bálsamo da graça é derramado, nós estamos em Romanos 7, mas quando ele tem esse encontro com a graça, ele escreve então Romanos 8:1. Portanto, agora, já não há condenação. Escute bem isso, aquele corpo morto amarrado era porque aquele cidadão havia sido condenado a isso. Mas agora ele diz, agora já não há nenhuma condenação. Ele não precisa mais andar com aquilo. Então ele diz, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Nossa, que demais! Queridos, a pessoa que Deus usa é uma pessoa arrependida. Quem está comigo nessa manhã, diga amém. A pessoa que Deus usa é purificado. Porém, portanto, mas olha ali,
A pessoa que Deus usa é purificado. Porém, ele diz, miserável homem que sou, ele vai apontar, Isaías vai dizer da sua iniquidade, vai dizer dos seus lábios impuros, vai dizer que ele habita no meio de um povo de impuros lábios, e aí o texto coloca porém. Dava até para dar um glória a Deus só pelo porém. Esse sou eu, é assim que sou, não passo disso, porém, o porém de Deus. Um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios. Queridos, é interessante isso, como essa brasa toca e purifica. E Deus é visto como ourives, como um ourives. Você sabe o que é um ourive? É aquele que trabalha com o ouro, não só com o ouro, mas também com a prata. É aquele que purifica o ouro, purifica a prata e faz daquilo uma joia, ou enfim. E Deus é retratado como um ourives por Malaquias. Olha Malaquias 3:3. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Deus aqui é retratado como esse ourives. Eu não sei se você sabe disso, mas tempos atrás, dando uma olhada e pesquisando sobre isso, eu tenho um amigo muito querido, o Davi, que é um ourives, trabalha com isso há muitos anos. E conversando também com ele, ele fala que na purificação da prata, o Davi estava me contando isso, ele diz, pastor, na purificação da prata, você coloca a prata num instrumento de metal e coloca a prata sobre o fogo, até que a prata derreta e a prata vire um líquido. E eu disse para ele, como você sabe que foi completamente evaporada as impurezas, e que aquela prata agora está 100% pura. E ele falou, pense numa colher. Então você coloca a prata numa colher e você esquenta no fogo. E aquele fogo, aquele calor derrete aquela prata e as impurezas vão sendo evaporadas. E ele me contando, ele diz, você sabe que a prata está 100% pura quando você olha na prata e a prata virou um espelho. Então quando o ourives vê o próprio reflexo na prata derretida, ele sabe que aquela prata está 100% purificada. Não precisava nem explicar isso, né? A Bíblia vai dizer, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A purificação é um processo em que Deus nos derrete. E quando Deus te coloca no fogo, não é para te queimar mais que o necessário. É que a expectativa de Deus é que Ele veja o próprio reflexo em você. O próprio reflexo em você. Escuta o que diz Isaías 48:10. Veja, eu refinei você. Dá um amém bem baixinho. Amém. Porque quando ele pega para refinar, veja, eu refinei você. Embora não como prata, eu o provei na fornalha. Não leia. Na fornalha da aflição. Mas para quê? Para nos refinar. Por amor de mim mesmo eu faço isso, como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Aí ele vai dizer a respeito de nós, não darei a minha glória a um outro, que a glória seja refletida em nós. Eu não estou falando aqui de um avivamento momentâneo, eu não estou falando aqui de um cristianismo triunfalista, eu não estou falando aqui de um evangelho de barganha, mas eu estou falando aqui de um avivamento produzido na fornalha da aflição, onde a gente sai refinado pelo poder de Deus. Malaquias 4:1-2 diz, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes, os malfeitores serão como palha,
e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem galho, algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Que lindo! Por isso, deixa eu lhe dar aqui um conselho. Ou você entra no fogo, ou você deixa o fogo entrar em você. Porque o que vale é refletir a imagem de Deus, a glória de Deus. Esse serafim que voa. Escute, a pessoa que Deus usa precisa ser curado. Diz para alguém, Deus vai te curar. Eis que isso tocou os meus lábios. A iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Eu não estou falando aqui da cura do corpo, mas da cura da alma. Porque quem está curado está pronto para ir para o próximo nível. Quem está curado está pronto para curar. E a maior cura que você pode receber é ser salvo. Ser livre deste pecado. Ah, pastor, você não conhece a minha realidade, eu estou nadando de braçada no pecado. Mas eu quero lhe dizer que há algo mais poderoso que isso. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos dizer juntos? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Jesus pagou a sua dívida. Jesus esgotou a profecia. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus rasgou o documento que nos era contrário. Nós fomos curados e vivemos uma nova vida em Jesus. Gálatas 2:20 está aí novamente, já citei ele hoje. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você foi curado, Jesus te perdoou. A pessoa que Deus usa, ouve a voz de Deus. Isaías 6:8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: muitos homens falam da voz de Deus, mas poucos são aqueles que ouvem. Mas eu preciso lhe dizer, Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Lá em casa, se a gente estiver assistindo com alguma coisa e a gente for conversar sobre um assunto, a gente desliga tudo para não misturar as vozes. O problema dessa geração é que a gente ouve muitas vozes, mas como nunca ouvimos. Aliás, é a geração que menos fala e mais ouve. Você passa o dia inteiro ouvindo coisas no seu celular. Ouve, ouve, ouve. E então, quando Deus fala, você não reconhece. Não existe uma quietude. Não existe um lugar de silêncio, onde você pode reconhecer a voz de Deus. Mas Deus continua falando. Jó 33:14 diz, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Ah, Deus parou de falar. Não, meu irmão, você que parou de perceber. Nessa manhã aqui Deus está falando. Através da sua palavra. Sabe, e aí, se Deus fala, e aqueles que ouvem carregam uma mensagem, então a gente precisa pôr isso para fora. Porque Deus precisa continuar falando. Esses dias atrás eu ouvi um pastor, viu? Um amigo meu, ele disse assim, eu vou te falar uma coisa, Deus é tremendo, tremendo, tremendo. Se faltar profeta em Londrina, Deus usa até uma jumenta. E eu disse para ele, não, aqui jumenta não vai falar não, nós não vamos perder para jumenta não. Aqui não vai faltar pessoas que carreguem a voz, que transmitam a mensagem. Em Londrina, jumenta não vai falar, porque nós estamos aqui, sim ou não? Glória a Deus por isso. Finalmente, quase terminando, a pessoa que Deus usa é obediente. Então vem a voz de Deus, agora ele estava pronto para ouvir. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quem vive o processo não questiona a missão. Vou repetir, quem vive o processo não questiona a missão, quem vive o processo não questiona a missão. Não questiona. Deus está desafiando você a representá-lo. Quero lembrá-lo de Ezequiel 22:30.
Porque Deus precisa encontrar essas pessoas. Deus está procurando alguém. Eu lembro um dos livros que eu li do Moody, ele conta essa história e ele diz que estava D.L. Moody, né? O grande pregador, ele estava num culto, ele entrou num culto em que o Spurgeon estava pregando, e o Spurgeon estava pregando, e o Spurgeon disse: o mundo ainda não viu. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue a Ele sem reservas. E o próprio Moody conta que ele saiu correndo da onde ele estava, no fundo da igreja, e foi até o altar, e ele disse: eu serei esse homem. Eu serei esse homem que vou me entregar sem reservas. E o que acontece foi que Moody, antes de morrer, ganhou mais de 1 milhão de almas. E pasmem, Moody não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha rádio, não tinha TV. Apenas um homem que decidiu se entregar a Deus sem reservas. Alguém que disse: tu está procurando alguém para usar? Eu serei essa pessoa. Finalmente, e eu vou terminar aqui. A pessoa que Deus usa cumpre a missão. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me, envia-me a mim. Vamos ver juntos? Eis-me, envia-me a mim. Você pensa que você vai encontrar satisfação no seu trabalho. E talvez você esteja num ponto da sua carreira, ou do seu negócio, ou do seu trabalho, que talvez você tenha pensado nunca ter chegado. Mas observe, seja sincero em dizer, você pode estar orgulhoso da própria jornada, mas isso te satisfaz completamente. Você pode achar que você vai ser plenamente satisfeito nos teus relacionamentos. Você pode achar que você vai ser plenamente satisfeito no teu convívio familiar. Existe um lugar em que nós só somos satisfeitos em Deus. Então o que acontece? Quando você traz isso, essa busca de satisfação, que você busca essa satisfação no seu trabalho, aquilo vira uma loucura. Você não dorme com aquilo. Aquilo produz dores, inquietação, perturbação. Por quê? Porque você quer uma satisfação que aquilo não pode te dar. Mas eu posso ir mais longe, há uma satisfação que a família não pode te dar. E então, quando você busca essa satisfação, aí eu vejo maridos sobrecarregando esposas e cobrando delas uma satisfação que ele nem sabe de onde, se ela pode suprir ou não, ou vice-versa. Eu vejo pais sufocando filhos. Ao invés de uma criação leve, buscam toda a satisfação neles. Então nós confundimos essas coisas. Quando nós olhamos para o céu e nos satisfazemos em Deus, então todas as demais coisas nos serão satisfeitas. Você vai encarar de forma completamente diferente. Só existe uma satisfação no Senhor. E a minha satisfação em Deus passa pelo fato de que eu cumpro o propósito que Ele me deu para cumprir. Eu glorifico Deus na terra. E eu me satisfaço nisso. Porque eu estou cumprindo o propósito de Deus na terra. Por isso, Paulo escrevendo em Atos 20, 24, ele vai dizer: todavia, não foi ele que escreveu, mas foi ele que disse: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério é esse? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Deus está te desafiando. Deus está te chamando. E assim, hoje está um dia chuvoso, vai para casa e esquece tudo isso que eu falei.
Ou então você pode, como Moody fez, dizer: Senhor, se tu quer usar, que seja eu. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa no meu trabalho. Me usa para ser um bom pai, uma boa mãe. Me usa. Que não seja um peso. Que me usa para ser marido, para ser esposa. Me usa para ser filho, filha. Me usa para ser empregador ou empregado. Me usa nas minhas amizades. Me usa, Senhor, me usa. Um Deus que quer usar é se colocar na mão dele, se render ao chamado. Sabe, talvez alguém esteja aqui dizendo: é que eu passei no fogo da aflição. Glória a Deus. Ou talvez você esteja aqui dizendo: eu estou no fogo da aflição. Eu quero lhe dizer, você não vai morrer não. Ele só está te purificando. Ele está te purificando. E é interessante, porque eu já usei essa figura muitas vezes, mas é que ela mexe tanto comigo, uma figura tão simples, tão simples, tão simples. A figura da pipa. Quando a pipa está voando, e aí a brincadeira termina. Sabe, às vezes a gente está voando e a gente já acha que está solto, mas não estamos. Existe um dono. Existe uma linha, o Espírito Santo que nos conecta a esse dono. E aí a gente acha que a gente pode tudo, que a gente está por cima de tudo, mas daí quando a brincadeira acaba, meu irmão, eu posso dizer com eu testemunho disso, quando Deus diz: chega. Então ele começa a enrolar, né, o carretel de linha, e a pipa vem, e vem mesmo. A galera aí que soltava pipa, eu soltei muita pipa quando era criança. Depois que eu fiquei grande, depois que eu cresci, parei de soltar pipa, tá, gente? Tem gente que continua soltando pipa depois de adulto. Eu acho meio estranho, mas beleza. Não vamos entrar nesse mérito. Mas eu puxava e ela vinha. E se batesse no poste, se batesse na árvore, nem que chegasse só o bagaço, ia chegar na minha mão. Aí eu ia refazer ela. Eu até achava legal. Deus é assim. Chega uma hora que Deus olha para você e diz: chega. Chega. Você é minha. Você é meu. E aí, meu irmão, ele vai enrolar a linha. E nem que chegue só o bagaço, tranquilo. Ele é especialista em fazer vaso novo, ainda mais uma pipa. Ele faz novo para a glória dele. A glória é dele. A glória é dele. Enquanto a gente não entende isso, a gente fica por aí, achando que pode mandar na própria vida, alimentando coisas que já deveriam ter morrido. Mas o Senhor, Ele tem um plano com você. E isso tem queimado no meu coração. Eu quero terminar com uma palavra profética de Jesus. E para receber, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Coloca aqui para mim, Caio. João 20, 21. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Se Jesus pegasse esse microfone aqui agora, subisse aqui, pegasse o microfone, ele ia cumprimentar vocês dizendo: que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu quero enviar vocês. Há uma missão. Eu reparto com vocês. O mesmo Jesus que diz: eu tenho todo o poder no céu e na terra, é o mesmo que diz: eu vos dou poder. Ele reparte a missão. Por isso, assim como um serafim, que você possa queimar diante do Senhor. Eu quero terminar relembrando você: a pessoa que Deus usa é um privilegiado, é um homem arrependido, é purificado, precisa ser
curado, ouve a voz de Deus, é obediente e voluntário, cumpre a missão.